Eu acho que era uma tentativa justa, válida dentro do jogo. E acho que o Felipe Luiz também foi bem na questão de não polemizar e de dizer eu teria feito a mesma coisa. Não tem que polemizar mesmo. Mas você não precisa falar para o Flamengo que ele é superior, porque o Flamengo sabe, o Vasco sabe, todo mundo sabe. Isso não existe. A distância técnica entre o Flamengo e o Vasco hoje é maior do que o jogo mostrou. Meus amigos, o primeiro jogo já foi. Flamengo venceu por 1-0 com gol dos reis dos clássicos, Bruno Henrique, que inclusive no final desse vídeo eu vou trazer para vocês os números que são avassaladores do Bruno Henrique contra o Verratti, tá? Vamos acompanhar aqui o debate, né, agora falando sobre esse próximo confronto de Flamengo e Vasco e analisando, lógico, essa primeira partida, que vai ser, lógico, um reflexo da segunda, tendo em vista que o Flamengo leva uma vantagem ainda maior para esse segundo confronto. Vou deixar aqui os créditos para o canal da ESPN Brasil, o link deles está aqui na descrição desse vídeo. Agora vem comigo e vamos acompanhar o que eles falaram dessa partida envolvendo Flamengo e Vasco. O Vasco jogou com o Flamengo e perdeu para o Flamengo por 1-0. O Vasco decidiu mandar o jogo no Newton Santos. 2.700 torcedores, quase 11 mil torcedores no Newton Santos, no sábado de carnaval para assistir Vasco e Flamengo e ver a derrota do Vasco para o Flamengo. O Vasco que no primeiro tempo foi bem até, Birney. Conseguiu ali equilibrar o jogo, mas no segundo tempo o Bruno Henrique, o rei dos clássicos, conseguiu fazer o gol e dar a vitória para o Fla. Diante do abismo institucional das equipes, desde uma certa estabilidade de gestão, apesar do Flamengo ter bastante questões políticas internas, depois da eleição que parecem mais calmas, e do Vasco cheio de problemas, que geram diferenças financeiras assim, enormes, o Vasco decidiu, para tentar diminuir essa diferença, levar o jogo para um gramado sintético, tirar o jogo do Maracanã, onde o Flamengo se sente mais confortável, onde o Flamengo está mais habituado a jogar. E dentro do que era possível, somado a algumas coisas táticas, eu acho que funcionou. Só que o time do Flamengo é tão melhor, mas tão melhor, mas tão melhor que o do Vasco individualmente, por essas outras questões que eu citei, que mesmo fazendo um jogo abaixo, conseguiu o resultado. Por exemplo, o Léo Ortiz marca, entre aspas, um gol, né, quando ele evita 1-0 do Vasco no primeiro tempo, e eu concordo contigo, Marcela. O Vasco conseguiu travar o jogo do Flamengo, o Flamengo sofreu bastante no gramado sintético. Felipe Luiz, inclusive, na entrevista, disse que no lugar do Vasco teria feito a mesma coisa para dificultar o jogo do adversário, porque o Vasco tentou usar todas as ferramentas que possuía para construir um resultado melhor. Eu acho que, taticamente, o Vasco foi bem, diante do que pode oferecer. Acho que o Flamengo não fez um dos seus melhores jogos e coloco isso muito na conta do gramado sintético. Mas o Flamengo já tinha vantagem de 2 resultados iguais e o jogo de volta no Maracanã, se ele era muito favorito, ele é ainda mais favorito. Eu acho que essas semifinais do Campeonato Estadual desenharam muito bem qual vai ser a decisão e vai ser uma zebra enorme, mas enorme, o Vasco conseguir chegar à decisão contra o Fluminense. O Vasco pilhado conseguiu equilibrar esse jogo ou você consegue dar algum crédito em relação ao campo que falou o Felipe Luiz? O gramado sintético mudou o jogo do Flamengo. Eu não gostei muito dessa frase do Felipe Luiz, não. Não sei se ele falaria se não tivesse toda essa polêmica sobre isso. Bem que assim, ele mesmo falou que acha que o Vasco está no direito dele, ele não quis polemizar, né, em relação a isso, mas o Flamengo já frequenta alguns gramados sintéticos de adversários no Brasil e vai frequentar mais agora, né? Então acho que faz parte. Já fez ótimos jogos em gramados fez ótimos jogos, então isso faz parte. Eu acho que tem mais a ver com o fato de o Vasco, enquanto teve perna para competir, para brigar nesse sentido, ter conseguido equivaler nessa área. Depois, no segundo tempo, quando começou a faltar um pouco mais de energia também, aí acho que é natural que a parte técnica do Flamengo se sobreponha. O Bruno Henrique, como esse jogador absurdo em momentos decisivos que ele é também, fazendo a diferença. E é um golaço, né? Não só ele faz muitos gols em clássicos, como é um mais bonito que o outro. Realmente impressionante. Então, a tarefa do Vasco, vencer por 2 gols no Maracanã, ela é muito complicada. Né? Só uma coisa, é uma pena que esse jogo não possa ser em São Januário. Sim, concordo. Eu acho que essa é a grande questão. Deveria haver condições para isso. Até porque se era para ter 10 mil torcedores, né? Eu acho que essa é a questão, no fim das contas. É a questão. Porque eu entendi e defendi... Se sentir o mandante, né? Exato.
Mas acho que assim, na verdade, na hora que o Vasco toma a decisão de tirar o jogo do Maracanã, apesar de toda a polêmica e discussão, eu entendi, eu acho que fazia sentido, e falei isso no ESPN FC até na sexta-feira, porque, cara, você tem um adversário tão superior, ele vai jogar na sua casa no sentido de que é a casa em que ele está acostumado a jogar todos os jogos. No campo, no gramado, não em relação à torcida. E não é só o gramado em si, é a questão das referências. Claro. Tantos jogadores que trabalham com a gente, inclusive, já falaram sobre isso. Faz diferença mesmo. E o Flamengo não ia jogar na sua casa, pelo menos, essa primeira partida. Então, eu acho que a tentativa foi válida. O próprio jogo, o transcorrer do jogo, acho que demonstra que a partida foi muito menos desequilibrada do que muita gente imaginava que fosse ser. Então, acho que se você olhar pelo aspecto esportivo, se justificou. Tem uma questão, né, aí também da torcida em pequeno número, e isso é triste. E a gente sabe que o torcedor carioca, de maneira geral, tem mais dificuldade de ir para o Newton Santos do que ir para o Maracanã. Então, se o jogo fosse no Maracanã, o público seria muito maior. Exato. Até de turista também, público de vascaínos, eu estou falando, não de... Se fosse uma Copa do Brasil, uma Libertadores, o mata-mata também estaria cheio do Newton Santos. Carnaval no Rio de Janeiro, a gente sabe que tem o peso e tudo mais, mas eu acho que estaria muito mais cheio, de fato, no Maracanã. Então, de qualquer maneira, pelo que foi o jogo, eu acho que a escolha se justificou. Tá. O resultado acabou sendo um resultado ruim para o Vasco, porque fica muito difícil mesmo virar o jogo agora sim na casa do Flamengo, onde o Flamengo está acostumado a jogar. Mas eu acho que era uma tentativa justa, válida dentro do jogo. E acho que o Felipe Luiz também foi bem na questão de não polemizar e de dizer eu teria feito a mesma coisa. É que não tem que polemizar mesmo, faz sentido. É que muita gente polemizou, né? É que ele fala que o primeiro tempo não foi tão bom por conta do gramado. E aí todo mundo, mas não, né? Eu não sei se o Felipe Luiz realmente teria feito a mesma coisa. Eu acho que a declaração dele é no sentido de cada time tem o direito de determinar onde vai jogar quando o mando da partida é seu. Exceto, lógico, né? Quando joga em outros estados. Aí eu acho que a coisa se há um exagero, venda de mando, essas coisas que a gente normalmente comenta aqui como equívocos, né? Não deveriam acontecer. Mas se a questão era fazer os jogadores do Vasco se sentirem mandantes e o jogo acontece para 11 mil pessoas ou nem isso, você está tomando uma decisão muito mais no sentido de incomodar ou deixar o seu adversário desconfortável do que esportivamente fazer o que é melhor para o seu time. Não, mas não era se sentir mandante. O Vasco acho que são as duas coisas. A frase usada pelo Pedrinho foi se sentir mandante. Não, eu acho que a questão foi dificultar a vida do adversário que é mais forte. Né? Eu não estou criticando a decisão. Eu estou dizendo que o que eu estou falando é que os jogadores do Vasco não se sentiram mandantes no Newton Santos. Sim. Com menos de 11 mil pessoas. Mas os do Flamengo também não, né? Que acho que é um ponto. Porque os do Flamengo certamente se sentiriam mandantes. Quando você toma uma decisão, o que eu estou querendo dizer é que a decisão da diretoria do Vasco foi baseada na capacidade do time do Flamengo e não no que era melhor para o Vasco. O mandante é o Flamengo. Os jogadores se sentem assim. Então, os jogadores se sentem melhor. O Vasco, a diretoria do Vasco disse: o Flamengo é o mandante. Não, antes de pensar em si, pensou no adversário. Exato, é isso. Mas porque o adversário é mais forte. Mas eu acho que tudo dá bem. Para justificar, assim. Eu acho que assim, a diferença é tão grande nesse caso que você tem que pensar, assim, basicamente você tem que pensar, cara, como eu faço para que esses caras fiquem um pouco menos à vontade? Você joga no estádio em que os Fla-Flus acontecem, os Flamengo e Vasco acontecem, onde a torcida do Vasco é capaz de dividir um espaço com a torcida do Flamengo e você acredita na sua capacidade de tornar o jogo incômodo para o seu adversário, futebolisticamente falando. Você colocar o time do Flamengo num gramado sintético, não estou entrando agora na discussão se deve ser sintético ou deve ser natural, se é esburacado, se é o tapetinho, nada disso. Se você coloca o time do Flamengo, que é o time mais técnico da América do Sul, num gramado que não tem defeitos, o que você acha que vai acontecer? Futebolisticamente falando. Mas você está chamando de não tem defeitos. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você acha que o Vasco se sente em casa no Maracanã ou em São Januário? Claro que em São Januário, mas o jogo no Flamengo? No Maracanã. No Maracanã, exato. E é o inconsciente, não é uma coisa racional. A decisão foi tomada racionalmente. Não, mas para os jogadores, a sensação era inconsciente. Basicamente, você chegou e você se sente. Mas você quer dizer o quê? Que o jogador do Vasco, quando ele joga o Flamengo e Vasco no Maracanã, ele se sente fora de casa? Nesse momento, sim. Eu também acho Nesse momento, sim. Historicamente, não. É isso que eu acho difícil de crer.
Mas é porque é um fato, o Flamengo joga lá todos os seus jogos. Mas nesse momento, sim. O Flamengo está acostumado deveria ser, mas ao Maracanã. prepara-se Eu isso. também, e assim, e é o que errado. os jogadores falam também sobre o gramado, sobre o campo, sobre não é isso. pontos do gramado e do campo que você está acostumado a não usar. Não é isso que eu estou questionando. Eu estou questionando você levar o jogo para um outro lugar, que é o direito do Vasco, como mandante dessa partida, da Pela primeira, qualidade da do primeira adversário. partida, única e exclusivamente pela Pensando no qualidade do adversário. adversário. Mas é que Você conta dá a ao qualidade do adversário a confirmação da sensação que ele já tem. Nós somos superiores. E aí o jogo pode ser com público, sem público, no Newton Santos, no Maracanã, Mas você acha que isso aumenta na a chance do Flamengo Gávea. ganhar? Eu acho que não. Mas eu acho que Eu também não também acho precisa. que não. Você não precisa falar para o Flamengo que ele é superior, porque o Flamengo sabe, o Vasco muito sabe, todo mundo sabe. Isso, não existe uma discussão Não. a esse respeito. Não, O Jorge Jesus, lá do outro lado do mundo, sabe. Ninguém falou momento. nada. O que eu estou dizendo é que a mensagem que se passa quando se toma uma decisão de deslocar, a decisão foi, vamos deslocar o Flamengo. Para que ele não entre em campo e olhe, estamos aqui no Maracanã, aqui é a nossa Sim, casa. a estratégia foi essa. O Newton Santos não cumpre esse papel. Tira o Flamengo de Ué, casa. Sim. Causa Claro um que pequeno cumpre. desconforto ao Não Flamengo. potencializa o Duvido. Vasco, mas tira o Flamengo da sua isso. região mais confortável. Ajuda o Vasco, não ajuda o Vasco. Gente, Prejudica o Flamengo, pode prejudicar o Flamengo. do ponto de vista literal, é claro que tira o Flamengo de casa, mas eu não estou discutindo o ponto de vista literal. Eu estou falando anímico como os mesmo. jogadores se sentem, que no final é uma coisa importante no futebol. Né? Você gostaria de opinar sobre o que fez o Vasco, sobre essa troca? E, bom, o Felipe fala... Não sei, não posso opinar. Mas o Felipe Luiz fala que faria o mesmo. Assim, eu não sei se ele faria o mesmo. Eu não sei se ele seria colocado. Eu acho que ele usou uma frase de coach ali. Ele quis fugir da Ele polêmica. citou Bernardinho. Ele ia fazer isso nada. Tem gostado bastante dessa Ele ia dessa ganhar em área qualquer do lugar. comportamento humano, né? E falou, nós desconfortáveis tivemos que reagir, né? Enfim, acho que... No final das contas, a minha grande dúvida nessa história toda é por que o Vasco não pode jogar todos os jogos em São Januário. Porque em qualquer campeonato do mundo, todos os times fazem todos os jogos nas suas casas. Evidente. Né? Então, para mim, toda essa conversa parte de uma coisa que é inexplicável, porque as forças de segurança têm que garantir que todos os torcedores possam ir ao estádio do seu time em qualquer jogo. Claro. Né? Ponto final. Pois é. E 11 mil torcedores, lógico, lá em São Januário seriam muito mais torcedores do que esses presentes lá no Newton Santos. É muito mais difícil chegar no Newton Santos e o torcedor do Vasco também se sente muito mais em casa jogando no Newton Santos. O Verratti, ele saiu reclamando demais da arbitragem. Ele tem razão de reclamar da arbitragem ou ele estava mais irritado pela falta de efetividade do Vasco, que no primeiro tempo fez um ótimo jogo, poderia ter marcado um gol, poderia ter saído, quem sabe, com um empate. E aí o Bruno Henrique chega no segundo tempo, o Flamengo muito mais eficiente consegue fazer 1-0 e sair com a vitória. Me parece mais a irritação mesmo do Verratti do que qualquer outra coisa. A entrada do Wesley, né, que ele questiona. E tem uma entrada dele, essa entrada do Wesley. Essa daí, E uma dele, depois, contra o Varela, que a gente já viu ambas gerarem expulsões. E nem são tão raras assim. Agora, eu acho que o árbitro adotou um critério ok para as duas equipes, foi bem isento na hora de tomar as decisões de cartões do que é falta. Essa daí, por exemplo, é muito parecida com a outra. E eu acho que ela tem um pouco consequência da outra. Tudo bem, se expulsa na primeira, não tem essa. Perfeito, mas não aquela expulsou. Tá valendo, é? Então isso tá valendo, é isso. É mais ou menos... Eu acho que ambas poderiam terminar em cartão vermelho, mas são as interpretativas, o árbitro optou por amarelos. É só uma questão de preferência, de gosto, não é uma questão do que tem ou não tem que ser. Acho que nesses lances não são para expulsão, mas como algumas vezes expulsam, se expulsassem ambos, eu entenderia. Eu acho que o árbitro foi isento. Nesse caso, usou um critério igual. O jogo foi muito pegado no começo. Foi. Né? No começo, um número alto de cartões, mais para o Vasco do que para o Flamengo. Mas assim, os clássicos normalmente são partidas em que o nível de violência sobe um pouco. Agressividade, né? Não violência. Às vezes, violência. Eu acho que essas duas entradas são entradas violentas. E um árbitro um pouco mais enérgico poderia ter colocado os dois jogadores para fora. Eu não creio que em programas como esse aqui a gente ficaria... Não. Surpreso. Não, indignado. Não, estragou o jogo, aquelas coisas. Aí o árbitro decidiu tratar os dois lances de outro jeito. O Verratti tem razão de reclamar desse jeito ou não, Léo?
A questão é que se ele defende para um, ele teria que defender a própria expulsão dele. Lógico. Que é óbvio. Entra, né? Que me parece que é obviamente uma consequência da Sim, primeira, sim, né? É isso. sim, Tá sim. valendo? Então tá bom, eu vou nessa. Esse é o jogo. Enfim, certamente Mas, se tivesse havido a expulsão no primeiro lance, mas vamos lá, eu acho a segunda já, até porque ela é um pouco mais intencional. É claro, porque né, é mais maldosa. Sim, existe uma continuidade, né? E as coisas vão acontecendo. É como uma narrativa, você pega um filme no meio do caminho, tem coisa que você não vai entender, já que estamos... Né? Já que ainda estamos aqui. Já que ainda estamos aqui, você pega o filme no meio do caminho, tem coisa que você só vai entender com o contexto anterior. Mas assim, eu vivo bem com o amarelo nos dois lances, considerando o contexto do clássico. Eu também. E o Léo costuma ser um cara muito rigoroso. Nas então... marcações de faltas e O cartões. Calçade, esse jogo não O acabava. Calçade certamente já tinha expulsado os dois. Eu achei que a arbitragem do jogo foi muito bem, assim. O Felipe cara, Luiz, ele fala, olha, a gente chegou ali quase no limite da agressividade, da violência, Quando o Miller mas... fala assim, o importante é analisar que ele não desbalanceou o critério, eu acho que é por aí mesmo. E tem um detalhe, que é óbvio que quando a gente pensa na qualidade dos times, tem que contar. Se a gente for pensar para quem compensa mais um jogo pegado, rude, é pro Vasco. Sim. Claro, né? É pro Vasco. Mas tudo bem, se o juiz é rigoroso, a primeira jogada mais dura é de um flamenguista, que teria deixado o Flamengo com 10 jogadores. E eu não sei se o Verratti, como disse o Jean, teria entrado daquele jeito no Varela, porque não haveria consequência da não expulsão antes. Mas eu entendo perfeitamente os amarelos. Ficou perigoso? Ficou perto da violência o jogo, como achou o Felipe Luiz, Jean? Eu acho que sim, foi um jogo bastante duro, foi um jogo, como costumam ser, inclusive, clássicos, né? Não só o Vasco e Flamengo, alguns até costumam ser mais duros, se pegar um Grenal, por exemplo, são lances que acontecem A final vem aí, inclusive, no Campeonato Estadual. Mas, enfim, o resultado não passa pela arbitragem para mim, acho que essa é a questão, Não passa. né? Não tem a ver com arbitragem, o resultado tem a ver com qualidade técnica, com melhores jogadores, e nesse caso nem com o volume, né, ou com chances criadas. Nem questões táticas, né? Exato, como a gente viu, o Vasco conseguiu produzir, eu confesso, muito mais do que eu imaginava que ele fosse conseguir produzir. Mas aqui, claro, toda vez aqui alguém vai reclamar alguma coisa de arbitragem, a arbitragem sempre acaba virando pauta, mas nesse caso, para mim, não é um tema dos mais relevantes, não. E por conta disso, foi um 1-0 que não foi justo para o Flamengo? O André não gosta da palavra justo, porque só não é justo quando a arbitragem erra. Mas assim, que eu penso. Poderia ter sido um empate facilmente essa partida? Ou a eficiência do Flamengo não deixa pensar em um empate? Não seria absurdo, não. Tá? O gol é muito bem construído. E quando você vê a bola que o Léo Ortiz salva em cima da linha ali, de repente o Vasco consegue fazer o seu gol e sustenta, né? Nessa toada que estava. Então poderia ser. Acho que o que aumenta a frustração do Vasco, porque no final das contas competiu da maneira que dava para competir nesse jogo contra um adversário que é hoje tecnicamente bem superior. Né? Muito frustrante para o torcedor do Vasco, André, por conta disso? Eu acho que o Vasco fez um papel como time de futebol melhor do que se imaginava. A distância técnica entre o Flamengo e o Vasco hoje é maior do que o jogo mostrou. E o resultado é um resultado que coloca o Vasco em dificuldades, mas não é uma missão absolutamente impossível. Eu me surpreenderia muito se o Flamengo não fosse o classificado depois do segundo jogo. Independentemente de ser de volta no Maracanã e essa questão toda. Mas eu não acho que o torcedor do Vasco teria razão em dizer que o jogo deveria ter terminado empatado, mas a competição foi mais equilibrada do que acho que a maioria das pessoas pensava. E é impressionante o Bruno Henrique, 99 gols pelo Flamengo, o artilheiro do time em clássicos. E ele faz gols bonitos aí nesse estádio, né? Faz. Botafogo já sofreu bastante com ele aí. E ele faz, em clássico é com ele, né? E aí jogando no Newton Santos contra o Botafogo, ele costuma fazer muitos gols, inclusive no gramado sintético, Então. no tapetinho. Mas olha aí o gol que ele vai, olha aí. Isso Golaço é uma mesmo, do Bruno Henrique, e impressionante, né? Como o Bruno Henrique, ele aparece em jogos importantes para o Flamengo. E lembra da última renovação que a gente discutiu? Mas vamos pensar na idade do Bruno Henrique, né? Ele já teve lesão, né? Como é que ele vai... Dá para apostar no Bruno Henrique por quanto tempo mais? O Flamengo não vai se arrepender. São discussões, são discussões que hoje que faziam sentido na época, mas hoje parecem inócuas, né?
porque ele continua capaz de entregar um rendimento fortíssimo, né? Um jogador de... O Flamengo sofreria muito mais na ausência do Pedro se não tivesse, embora sejam jogadores diferentes, sofreria muito mais na ausência do Pedro se não tivesse um jogador como o Bruno Henrique. Ele, para mim, foi o melhor jogador do melhor semestre flamenguista, o segundo do ano de 2019 com o Jorge Jesus, quando o time foi afastado. Mais de 5 anos, né? Então, e depois disso ele teve lesões, na época um jogador de muita velocidade pelo lado, aquele time em que o Arrascaeta era o mais técnico, o Gabigol era o, entre aspas, talismã, e o Bruno Henrique era o melhor jogador do time. Ele depois se machuca, não tem mais a mesma velocidade, já tem uma certa idade, consegue se adaptar a jogar numa outra função, consegue resolver jogos. Quer dizer, esse é o jogador que qualquer torcedor gostaria de ter em seu time na história do seu clube. Né? Só que hoje ele é o jogador do Flamengo e o flamenguista que pode desfrutar. E o Flamengo tem um cara desse nível no comando do seu ataque. Já disputou título esse ano e ele foi bem, o papel decisivo. Ele talvez fosse um desses jogadores, talvez ele pudesse ser um desses jogadores cujo lugar no time está garantido pelo meu passado, o nome que eu tenho, aquilo que eu ajudei a construir. Ele não se comporta desse jeito. Exato. Eu acho que a quantidade de tempo que ele já perdeu no futebol por diferentes lesões, a coisa do olho, quando ele estava no Santos, talvez faça com que ele olhe para o que é o futebol de uma outra maneira. Então você vê o Bruno Henrique, quando está saudável, né, e disponível, sempre tentando alcançar o máximo das oportunidades que ele recebe, nunca reclamando publicamente. Dizem que o Flamengo tem um ambiente muito difícil de ser administrado, que muitos técnicos já sofreram ali por causa da maneira como determinados jogadores se sentem maiores do que as comissões técnicas. O Bruno Henrique é um desses jogadores com trajetória, prataria, número de gols, número de troféus. Ele e o Arrascaeta. Um comportamento diferente do comportamento do Gabigol. E um comportamento, ao que tudo indica, pelo que se fala e pelo que não se fala. Pelo que não se fala. Absolutamente profissional e sempre favorável ao que é o grupo. Então, esses jogadores, eles não são numerosos. Eles precisam ser elogiados e cuidados. E tem uma coisa que eu gosto muito, André, que óbvio que isso não é uma coisa que se identifica, não é uma coisa verdade absoluta. Ele, para mim, simboliza muito o perfil do que é um torcedor do Flamengo, time nacional. E outra coisa que ele consegue superar. Ele não é o cara do drible refinado que a gente falava no começo do programa. Ele é o... Mas ele é muito assim, tecnicamente ele é acima da média, eu concordo. Mas ele não é o cara que, teoricamente, teria o perfil para ser... Não é o perfil Arrascaeta, que tem o drible, o passe. Concordo. E ele conseguiu fazer com que as pessoas entendam que ele é bem acima da média, sem ter essa coisa que a cultura brasileira parece exige para o jogador ser considerado um cara acima da média. Mas ele sempre faz gol bonito ele também, sempre teve a velocidade, o chute de fora da área, uma queda para gols importantes, né? Que é uma coisa inexplicável. Eu sou fã. E aí você já vai maquiando esse drible, essa coisa que talvez o torcedor goste. Meus amigos, e quem não gosta é o Vasco, né? Porque olha só esses números do Bruno Henrique. São 20 confrontos contra a equipe vascaína, tá? Só o Bruno Henrique. 10 gols, 2 assistências. 11 vitórias do Bruno Henrique contra o Vasco, 7 empates e apenas 2 derrotas. Contra o Vegetti, são 6 jogos, tá? O Vegetti que disse que queria revanche contra o Flamengo. Só o Bruno Henrique contra ele, 6 jogos. 4 vitórias do Bruno Henrique, 2 empates e 0 vitórias do Vegetti. O Bruno Henrique tem que assumir a paternidade, não tem jeito. É pai do Vasco. É o rei dos clássicos, meu parceiro. Galera, vou deixar aqui os créditos pro canal da ESPN Brasil. O link deles está na descrição do vídeo. Vou pedir a você que ainda não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouquinho, tá? Eu tô trazendo mais novidades do Mengão aqui para vocês. Então já fica inscrito aí e deixa esse sino ativado para você não perder mais nada, tá? Nenhuma notícia, nenhum debate, né? Nenhum vídeo importante sobre o Clube de Regatas do Flamengo. Lembrando que no próximo sábado teremos o segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca. A vantagem agora ampliou, né? O Vasco vai ter que vencer o jogo por 2 gols de diferença se quiser ir para a final contra o time do Fluminense, né? Porque o Fluminense já fez ali o seu papel, venceu por 4-0 e já tá garantido, né? Venceu ali facilmente o Volta Redonda, que não é lá essas coisas, né? Que não é lá essas coisas. Então, provavelmente teremos aí uma final
Fla-Flu, né? Uma final aí do Campeonato Carioca. Tô falando provavelmente porque ainda tem esse segundo confronto. A vantagem é boa, mas temos que ter ali o pezinho no chão, a humildade e deixar o jogo acontecer. Valeu, galera. Se inscreve aí, ativa o sino, deixa o like. Daqui a pouco eu tô voltando com mais novidades do Mengão. Isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!